No último dia de uma conferência como essa, a gente já está com o corpo físico cansado, já pensando na hora que vai voltar para casa, na hora do voo, na hora de quantas horas ainda tem de carro pela frente. E quando vai se encerrando uma conferência, um ambiente como esse, uma das coisas que eu paro sempre para pensar é qual a resposta que nós vamos dar para aquilo que nós temos recebido de comunicação, de informação da parte do nosso Pai. Muitas vezes a gente participa de encontros, de ajuntamentos, de conferências, de retiros, e durante o período que nós estamos reunidos, a gente faz planos, a gente faz votos, a gente fala aos irmãos que estão à nossa volta, não, agora eu já decidi. Mas em muitos casos, quando retornamos para casa, a gente não aplica, não se adequa àquilo que ouviu e não toma forma daquilo que nos foi proposto. Por que eu estou falando isso no último dia, talvez nos últimos minutos do nosso encontro? Para que nesses dias nós possamos nos adequar àquilo que o nosso Pai está fazendo, para que nesses dias nós possamos dar uma resposta, não buscando promover resultados, mas dar uma resposta se adequando ao propósito e nos tornando o tipo de pessoa que Ele está buscando nessa geração. Homens comprometidos com a sua palavra e com a sua verdade. Quando nós ouvimos muitas mensagens, nós anotamos muitas coisas e tudo isso é bom. Muitos de nós, em muitos casos, nós procuramos adequar o que ouvimos à nossa vida. E na verdade precisaríamos adequar a nossa vida àquilo que o Pai está falando. Muitas das coisas não têm acontecido nos nossos dias porque nós fragmentamos a mensagem. Ouvimos ela no todo, mas pegamos aquilo que em parte vai nos fazer bem. E o meu desejo e o meu sentimento é que nesses dias nós possamos nos tornar uma igreja nessa nação de acordo com os padrões do céu. Uma das coisas que nesse último ano, nos últimos meses, nós estamos aprendendo é que não é do nosso jeito. Não é aquilo que eu acho, nem tampouco aquilo que eu quero, mas é segundo o que está escrito, e é de acordo com aquilo que por meio do seu Espírito Ele está falando. Então, nós temos que nos render ao que Ele está propondo. Eu queria ter uma palavra de oração. Eu não vou me prolongar nessa manhã. Eu falei com o Luiz, falando uns 10, 15 minutos, está legal, Luiz, depois tu continua. Porque eu penso que nós já ouvimos muitas coisas, e agora é o momento de nós refletirmos sobre o que ouvirmos e nos tornar isso, colocar em prática isso. Chega de ser uma igreja que ouve e continua ouvindo, mas não pratica o que ouve. Nós vivemos um ambiente de insegurança, desconfiança e insatisfação. No último ano, o nosso Pai tem abalado as estruturas da nossa nação, para que nós como igreja possamos atentar para aquilo que Ele quer fazer. E o nosso desejo é que nesses dias Ele encontre aqui no nosso meio homens totalmente desarmados, homens e mulheres totalmente rendidos ao que Ele quer. Há uma necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, para que o tipo de serviço que nós oferecemos a Ele também seja diferente. Feche teus olhos. Vamos ter um momento de oração. Vamos deixar que o Espírito do Pai, Ele cele coisas dentro de nós essa manhã. Ele marque coisas dentro de nós. Não é mais uma conferência, não é mais um retiro, não é mais um encontro, mas são dias que o Pai está nos dando a oportunidade
de refazermos o caminho de volta para casa. E voltar para casa não é voltar para um lugar geográfico, voltar para casa é voltar para um propósito. Voltar para casa não está falando de voltar a um lugar geográfico, ele está falando: voltem para aquilo que eu estabeleci para vocês viverem. Pai, nós te damos todo o louvor nesse dia, te agradecemos por aquilo que tu estás promovendo na nossa geração. Nós queremos nos sujeitar, nos submeter àquilo que o teu coração está desejoso por fazer. Nesses dias, Pai, encontra em nós um lugar para te revelar, um lugar para te manifestar. Encontra em nós, Senhor, um lugar de verdade, e tira de nós, Senhor, todo o espírito de hipocrisia, que nos últimos anos, Senhor, tem maquiado mentiras e chamado de verdades. Que seja esse tempo, Senhor, um tempo onde nós vamos edificar de acordo com aquilo que tu estás nos comunicando. Vem sobre a vida da igreja dessa nação, vem sobre a vida dos meus irmãos reunidos nesse lugar. Vem ministrar, Senhor, o nosso espírito para que possamos andar, caminhar e nos movimentar naquilo que tu estás fazendo. Ilumina o nosso interior, tira o véu que cobre o nosso entendimento e nos permite acessar todas as coisas que são disponíveis a nós nesses dias. Nós queremos acessar todas as coisas que são disponíveis a nós. Nos ajuda a entender, não do nosso jeito, Pai, do teu jeito, não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo o que tu queres fazer. Nos batiza com encorajamento, tira todo o medo para fora. Nos batiza com esperança. Nos cobre, Senhor, de esperança. Tira todo o cansaço que tem impedido nós de avançarmos naquilo que precisamos. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nessa manhã, nesses dias. Vem nos colocar no lugar que tu desejas. Nos faz voltar ao propósito. Queremos voltar para casa. Queremos voltar àquilo que chamamos do centro da tua vontade. Não queremos viver mais no círculo vicioso do entretenimento. Não queremos mais, Senhor, viver e gastando a nossa vida para construir as nossas vaidades. Mas queremos nesses dias nos desarmar para aquilo que tu estás propondo. Nos encoraja nesse tempo, tu és Deus de continuidade. Trazemos à nossa memória nessa manhã o que nos dá esperança. As palavras liberadas sobre os céus da nossa nação são o que nos dão esperança. Edifica a tua casa. 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 Há uma expectativa, Pai, no nosso coração de ver essa nação correspondendo à tua palavra. Há uma expectativa, Senhor, no nosso espírito nesses dias de se ver cumprindo em nós as palavras dos profetas que no Brasil e em outras nações liberaram sobre os nossos dias. Queremos ver, Senhor, se cumprindo em nós e no nosso meio os teus desejos, a tua vontade, o teu propósito. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nos fortalece, nos fortalece, nos fortalece, por meio do teu Filho e através do teu Espírito,
nos fortalece. Que nós possamos nos levantar, não como um movimento, não, Senhor, mas que possamos nos levantar nesses dias exercendo o nosso sacerdócio, promovendo a vida da igreja, a missão que Tu escolheu para se desenvolver, e assim estabelecer o Teu reino, o Teu governo, a Tua justiça, a Tua vontade. Aleluia. Tu és santo, meu Senhor, e não tem nada comparado contigo. Tu és santo, Tu és santo. Nos leva a um lugar de santidade nesses dias. Tira a corrupção do nosso interior. Tira a imoralidade dos nossos olhos. Tu és santo. Nos reposiciona. Tua palavra diz que quando o Teu juízo está na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. Sabemos que esses dias é para reposicionamento. Nos reposiciona, Senhor, nos ensina o que é ser justo, o que é praticar a justiça. Não queremos mais um discurso, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo. Estamos desarmados, queremos nos desarmar. Nós queremos nos desarmar. Manifesta no nosso espírito, Senhor, nesses dias, o que vai promover a mudança da nossa mentalidade. Meu Deus, Tu és o Senhor dessa casa, da nossa vida. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Queremos voltar, Senhor, a fazer as coisas a partir do que Tu falas, não daquilo que nós achamos. Sabemos que construímos coisas nesses dias que é a nossa vaidade que está construindo, que não é o Teu desejo. Por isso nos ajuda nesses dias, Pai, a entrar nesse lugar de relacionamento e de intimidade, a sair do piloto automático. Nós não fomos chamados para cumprir um cronograma, mas fomos chamados para viver na plenitude do Teu Espírito, nos movimentando pela Tua palavra. Nos ajuda nesses dias. Nos ajuda nesses dias. O nosso coração está cheio de esperança, Pai, porque nós Te conhecemos e Tu és bom. Em todo tempo Tu és bom, e Tu és bom em todo tempo. Não tem nada que seja difícil demais para Te fazer. Não tem nada que Tu não possas realizar. Por isso, Pai, nos dá graça, nos fortalece, tira os nossos cansaços. Que esses dias de ajuntamento, Senhor, sirvam para o cumprimento da Tua vontade. Aleluia. Nos reposiciona, nos coloca no lugar devido novamente. Nos reposiciona. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus sempre fez e o que Ele ainda vai fazer não tem as nossas medidas, tem as medidas dEle. Talvez uma das coisas que nós falamos muito no último ano, muitos irmãos falaram a respeito dos dias de Noé, porque estavam interpretando tempos e épocas, procurando entender a agenda de Deus. E uma das coisas que nós percebemos é que o que precisa nos dias de Noé, homens semelhantes a ele, que dedicam a sua vida para construir algo a partir das medidas que ele deu. Sabe o que me chama a atenção é que Noé não foi um cara que acordou um dia pela manhã e disse: eu vou fazer um barco,
Eu vou construir talvez com 30, 40 metros, é o suficiente. Eu tive uma visão de Deus, eu vou construir algo. Não, não é construir a partir de um desenho que tinha medidas exatas e um tipo de material específico para essa construção. Esse termo, medidas exatas e material específico, tem chamado a minha atenção. Eu ainda não me aprofundei nisso, mas tem chamado a minha atenção porque me parece que Deus está dizendo: prestem atenção em mim, prestem atenção em mim, prestem atenção em mim. Queremos fazer coisas, mas queremos fazer da nossa maneira. Talvez o termo mais utilizado nesses dias foi: estamos transicionando, estamos sendo reposicionados, estamos voltando para um lugar. Todos os irmãos que comunicaram aqui aquilo que estavam entendendo, apontaram para a mesma coisa: interpretar o tempo para que possamos executar de acordo com o que o tempo exige. Eu queria que você abrisse a escritura comigo, em Ezequiel. No capítulo 40. Esses dias eu estou muito encorajado. Em alguns lugares que nós passamos nesse ano, foi talvez o que nós mais procuramos falar aos irmãos: estamos encorajados. Porque nos últimos 2 anos, nós não tínhamos esse sentimento. Estávamos como abalados, sem muita expectativa dos dias que estavam por vir, por causa do cenário que estávamos inseridos. Quando olhávamos à nossa volta, nós percebíamos as coisas fora do lugar, nós percebíamos uma igreja sem comprometimento, irmãos muito empolgados em construir os seus desejos, mas pouco voltado a se adequar ao que o Pai estava falando e fazendo. E por conta disso nós ficamos um pouco, eu tenho dito isso, incrédulo. Mas não foi incrédulo no Senhor, mas com as circunstâncias à nossa volta. Mas nesses últimos meses, um sentimento de encorajamento tem tomado o nosso espírito. Porque, como o Luiz falou aqui na quinta-feira, nós não estamos mais atentando só para os relatos, nós estamos focados no que estamos vendo. Durante um tempo nós caminhamos e o que nos movia? Os relatos. E os relatos eram: nós estamos lascados. Talvez a pergunta é: mudaram os relatos? Não, nós continuamos lascados. O que mudou então? É que nós estamos voltando àquilo que o Senhor falou. E estamos focados no que estamos vendo. Os relatos dizem: a terra, ela tem gigantes, somos como gafanhotos. Uau! Vamos morrer aqui. Uau! Mas sobre nós tem uma palavra. Sobre a nossa geração tem uma palavra, porque os profetas que falaram sobre os nossos dias não são homens mentirosos. Foram homens tomados do Espírito que falaram sobre os nossos dias. Talvez a pergunta que nós precisássemos fazer é: por que as coisas ainda não aconteceram? Porque nós ainda não nos adequamos àquilo que foi falado. Por que nós não entramos ainda em alguns lugares? Porque nós não nos posicionamos no lugar correto.
O que é preciso ser feito nesses dias? Deixar de ser crente bunda mole, uma igreja que ouve, que recebe, que é carregada de coisas boas. Vamos falar a verdade, o nosso Deus tem sido bom com a gente. As aflições que nós vivemos não é por causa dele, é por causa das nossas escolhas. E a gente não se posiciona, e a gente vive no círculo vicioso do entretenimento, na nossa zona de conforto. É bom estar aqui nesse lugar de conforto, mas sabe o que tem me encorajado? Porque em alguns lugares nós percebemos alguns irmãos tomando posições corretas, e a minha esperança é que aqui nesses dias, homens e mulheres que estão desejosos por fazer a diferença se posicionem, batam no peito e possam dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso, eu quero viver isso. Agora, para algumas coisas vai ter que mudar aqui dentro, porque o que mais nós erramos nesse tempo é ouvimos e pegamos o que ouvimos, não mudamos a nossa maneira de pensar e queremos adequar o que estamos ouvindo na forma que estamos vivendo. E Deus está dizendo: mudem a vossa maneira de pensar, para que o que vocês vivem também possa mudar. Aleluia. Eu não tenho muitas coisas para falar essa manhã, eu tenho um sentimento para compartilhar. É mais do que falar algumas mais coisas, é compartilhar um sentimento. Esse é o meu sentimento. Nos últimos 11 anos, o Senhor tem colocado esse sentimento no nosso coração, de viver aquilo que Ele falou sobre os nossos dias. E eu confesso que durante um tempo, sem entender algumas coisas direito, a gente ainda não entende muita coisa, mas durante um tempo, sem entender muitas coisas, nós condenávamos tudo o que estava à nossa volta. E nós passamos uma década condenando coisas. E sempre que alguém nos convida para ir em algum lugar, ou algumas pessoas que não nos conhecem de perto, elas brincam: não, o Júnior fala, ele fala pesado, ele solta o verbo. Sabe, Deus tem mudado a nossa linguagem nesses dias. Porque o que nós estamos entendendo é que não tem mais a ver em condenar o que está errado, tem a ver em construir o que é verdadeiro. Serviu para um tempo. Durante um tempo nós saímos e dávamos de dedo e falávamos: está errado. Mas esses dias nós não queremos destituir Saul do seu lugar, porque esse trabalho não é nosso. Este é um governo que perde a força e perde o seu lugar pelas suas próprias palavras, pelo seu próprio sentimento. Mas esses são dias de preparar Davi.
São dias de preparar Davi, não é de destituir Saul, mas de preparar Davi. Então não é mais de condenar as coisas erradas, mas de construir o que é verdadeiro. Porque quando o verdadeiro tiver construído, tudo que é falso que estiver em volta vai ser denunciado por si mesmo. Entende isso? É disso que eu estou querendo comunicar com os irmãos. Porque nós sempre estamos preocupados em dizer: está tudo errado, estamos lascados, estamos, mas temos uma palavra, temos algo para fazer nesse dia, e é da medida dele. E eu vou ler Ezequiel 40, sei lá. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, no mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que vires. Agora vai no capítulo 43, no versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades, e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazem-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. Escreve isto aos teus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos os cumpram. O profeta Ezequiel foi levado no 25º ano do cativeiro dos hebreus na Babilônia a contemplar o monte em Jerusalém e a casa do Senhor. E do capítulo 40 até o 43, ele vai descrever a visão que ele teve. Ele não só descreve a visão de uma casa, mas ele descreve as medidas de cada compartimento dessa casa, desde as suas entradas, as suas saídas e os seus compartimentos, os seus detalhes. E depois disso, o Senhor diz: filho do homem, mostra, fala aquilo que você viu, para que o povo de Israel se envergonhe, e agora comunica para eles as formas corretas, para que eles guardem agora a minha lei, os meus princípios, os meus estatutos e vivam. Voltando para casa, Ezequiel, eles estavam há 25 anos no cativeiro, e a expectativa, Fábio, era de voltar para casa. Agora, eles não poderiam voltar para casa sem ter o modelo e as medidas corretas para edificar a casa do Senhor.
O Pai está falando nesses dias que voltar para casa não é voltar a um lugar geográfico, mas voltar ao propósito. Nós não estamos em busca de uma forma correta ou de uma visão que vai promover resultados. Nós queremos voltar àquilo que o Pai está propondo, ao propósito dele. E a nossa volta nesses dias tem a ver em nos adequar àquilo que ele falou, aquilo que ele quer fazer. Falando assim fica muito abstrato, mas esse é um tempo de nós pararmos. Literalmente, muitos de nós precisam parar para entender com clareza o que ele quer. Desde quarta-feira, né, aqui nesse lugar, o Luiz, quando abriu a reunião, falou e expôs um pouco a respeito do Mevan. Nos últimos 15 anos, nós vivemos dentro de uma configuração. Deus nos fez ou nos deixou fazer algumas coisas. Mas esses dias Ele está nos alinhando para um tempo e um ambiente novo. E como isso tem gerado aflição dentro de nós. Porque quando nós olhamos o cenário, parece que as coisas estão em desordem. Parece que está tudo virado uma bagunça. Mas nós sabemos que Ele está fazendo alguma coisa. Mas o que mais tem pesado dentro do nosso espírito é o que Ele nos trouxe até aqui. A forma que Ele nos trouxe até aqui não é a mesma forma que vai nos levar adiante. E isso, de alguma maneira, gera conflitos internos. Porque agora que nós dominamos uma maneira e uma forma de caminhar, Ele está dizendo, não, isso foi só para um tempo, serviu para esses dias, mas não serve mais. E como homens nós temos dificuldade de largar algumas coisas e de entrar por um caminho que a gente nunca andou ou viveu ou passou antes. Nesses dias nós queremos nos reunir, mais do que fazer coisas, entender o que precisamos fazer. A nossa pergunta é: qual é o próximo passo? Qual é a resposta que nós vamos dar? Como é que se faz? Nós estamos reunidos, irmãos, de várias expressões, de instituições diferentes, de costumes diferentes, de teologias diferentes, de formas de funcionamento diferentes. Mas eu percebo que o Pai quer nos comunicar algo, ainda que possamos ser diferentes, mas possamos nos voltar todos para a mesma coisa. E para isso, nós vamos precisar mudar em muitas coisas. Uma das coisas que o Pai tem me confrontado muito nesses dias é: não importa se eu tenho a razão ou não, importa o que é necessário ser feito. E nós estamos mais preocupados em ter a razão para confirmar o que estamos fazendo, do que parar para ouvir o que Ele está falando. Entende isso? Eu sei que muitos irmãos chegaram nesses dias aqui cansados, buscando respostas, preocupados, muitos querendo desistir. E eu não estou falando só de coisas ministeriais, mas desistir. Nós temos a oportunidade de recomeçar, mas não mais do nosso jeito, do jeito dele.
Lucas 6,46, a Escritura vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu vos mando? E ele faz uma comparação entre um homem que ouve e que executa ou age de acordo com o que ouviu, e o homem que ouve e não age de acordo com aquilo que ouviu. Ele diz que o homem que ouve e se movimenta a partir daquilo que ouviu é um homem prudente, que tem edificado a casa sobre a rocha. Esse termo rocha traz um entendimento sobre um homem que se comprometeu, um homem de comprometimento. Aquele que ouve e que age está edificando uma estrutura que nos próximos anos, aonde as águas se levantam, os ventos se levantam, vai suportar todas as circunstâncias que se movem à sua volta. Mas há também aqueles que estão ouvindo, também estão construindo coisas, mas não estão construindo a partir do que o nosso Pai falou. E ele diz que esse homem é um homem que constrói é um homem que constrói uma casa sobre areia, um terreno sem nenhum fundamento. E quando as águas vierem bater contra aquela casa, grande vai ser a sua ruína, a sua queda, a sua destruição. Nós estamos ouvindo? Precisamos melhorar a nossa audição. Deus tem falado sim, Deus está falando sim. Se não estamos entendendo, é porque estamos interpretando a partir da nossa vontade. Não dá mais, irmãos, para nós fazermos as coisas do nosso Pai relaxadamente, sem comprometimento. Talvez isso eu não queria falar nessa manhã. Eu falei, por Luiz, eu vou falar uns 20 minutos só. Eu não tenho algo específico para ensinar nesses dias. Eu tenho algo que eu estou sentindo nesses dias, que eu preciso me adequar, que eu preciso me posicionar. E eu estou sendo encorajado para isso. Como eu estou sendo encorajado. Eu falei em alguns lugares por onde nós passamos esse ano, que na virada desse ano, talvez a palavra que mais me trouxe coragem foi ouvir um irmão de 70 e poucos anos, muito simples, sem nenhuma expressão na mídia e nem na nação, pouco conhecido. Mas ele falou um texto, quando nós visitávamos a casa dele. Ele perguntou: do que vocês estão falando nesses dias? Vocês estão falando da edificação da casa do Senhor? Vocês estão falando de Neemias? Vocês já conseguiram ver o prumo na mão de Zorobabel? Eu digo: uau. Ele diz: lê Zacarias 4:10, um irmão muito simples, mas muito profundo. Irmão Valdemar, o apóstolo das coxinhas. Irmão Valdemar disse: vocês estão vendo um prumo? Lê Zacarias 4:10, e Zacarias 4:10 diz: o povo se alegrará quando vê o prumo na mão de Zorobabel. Parece que algumas coisas não iam tomar mais forma, não ia ter mais jeito, mas ele está retomando tudo o que ele falou sobre a igreja brasileira e sobre as nações. E isso me tem encorajado. Você está vendo muitas coisas? Não, eu não consigo ver muitas coisas, mas eu estou vendo um prumo na mão de Zorobabel, e isso é o suficiente para mim. Você tem muita revelação nesse dia? Não, eu só tenho uma imagem: o prumo na mão de Zorobabel. Estou percebendo que Deus está,
Sabe quando Ele deixa as coisas, parece que as coisas saem em desordem? É como se Ele permite. Aí quando a gente acha, aquilo que Ele falou não vai acontecer, aí Ele entra em ação, e daí, como no estralar de dedos, Ele começa a botar as coisas novamente no seu devido lugar. É isso que eu percebo que Ele está fazendo, e para isso nós vamos ter que deixar Ele botar a gente no nosso devido lugar. Nós vamos ter que aceitar o que somos, vamos ter que nos posicionar naquilo que Ele falou. Fábio, esses dias atrás, 2 meses atrás, ele me olhou nos meus olhos e ele falou: quem você é? Eu fiquei em dúvida de quem eu era. E ele falou: você é isso. Você precisa aceitar o que você é para se desenvolver no que você é. Sabe por que você não consegue ver algumas coisas a mais? Porque você está olhando para muitas coisas. Foque numa coisa e se desenvolva nisso. Mas sabe que é difícil? Porque quando você está trilhando um caminho, você muitas vezes é chamado a sua atenção, você se distrai, você olha para muitos lugares, e Ele está dizendo: olhe para aquilo que você é, foque numa coisa e se desenvolva nisso. Você não vai fazer o que é preciso ser feito sozinho. Deixa de querer ser o cara que bate o escanteio e corre para cabecear. Contribua com aquilo que você foi chamado para ser. Entende isso, irmão? Estamos voltando para casa, mas a volta para casa tem um processo, e o que vamos construir esse retorno por propósito tem uma medida exata. Eu queria que você ficasse de pé por um momento. O nosso Pai tem uma agenda e nós precisamos entrar nela. Eu não estou preocupado de falar coisas novas nesses dias, mas de rever o que eu estou fazendo, para ver se o que eu estou fazendo está adequado ao que Ele falou e o que Ele está falando. Talvez você que veio nos visitar e nos dar o prazer da sua companhia nesses dias, talvez você não entenda muitas coisas ou não está percebendo muitas coisas que está acontecendo, porque nós sempre, como ministério ou casa ministerial, nós sempre fizemos as coisas e para receber os irmãos, os amigos, os conservos, aqueles que andam junto. E nós sempre falamos coisas para os outros, profetizamos, recebemos orientações e direcionamento. Mas esses dias, nesse ano especificamente, nesse ano e nesses dias que estamos reunidos aqui, nunca houve uma época que o Senhor falasse tanto com a gente. Muitos vieram receber para que juntos nós possamos nos movimentar para aquilo que precisamos fazer. Mas o Senhor está falando com a gente, com a nossa casa, com os nossos líderes. Uau! Deus está falando com aquilo que Ele nos confiou. Alguns de nós perderam a esperança. Alguns dessa casa, muitos estão sentados aqui, alguns líderes, alguns irmãos que trabalham, que servem, que estão à frente de ministérios, perderam a sua esperança. E como que estão um pouco desorientados.
Mas esses dias nós temos conversado com Luiz, com Lapa, com Jackson, com outros irmãos, com Juscelio. E nós tomamos uma posição, ou estamos tentando tomar. Por isso que Deus está falando de reposicionar, de voltar a acreditar. Nós fomos, de alguma forma, promovidos, mas nunca foi uma promoção que nós buscamos. E em muitos lugares exigiram de nós algo que nós não somos. E por causa disso, que nós não somos aquilo que as pessoas pensaram que nós éramos, nos condenam. Nós sempre entendemos que essa casa é um lugar de conexões. Não tem nada pronto aqui. Não espere nada pronto, porque nós não temos nada pronto. Mas nós estamos tentando ter um esclarecimento daquilo que está por vir, daquilo que precisamos nos tornar. Os dias que antecederam esse encontro foram dias de guerra, de aflições, de conflitos, de medos. Não olhem para nós como alguém que tem as respostas. Olhe para nós como alguém que está disposto a caminhar mais uma milha para entender os próximos passos. Agora, se tem uma coisa que nós queremos, não queremos anular o que o Senhor nos confiou. Durante algum tempo eu olhava para as coisas e tudo que eu dizia, está tudo errado. Mas a minha ótica mudou. A minha forma de ver as coisas mudou. A igreja dessa nação, irmãos, ela precisa voltar para casa. Eu mandei você de ficar de pé, porque a gente fica de pé e acha que já vai acabar. É porque a gente está tão confortável, está tão bom as coisas. Eu mandei você ficar de pé, porque essa é a posição que nós precisamos estar nesses dias. O ensino desses dias é para gerar a nossa intimidade com Deus. Estamos tão preocupados em saber das coisas, queremos informação, mas não estamos gerando vida. Eu não estou saudoso pelos dias que já passaram, pelas coisas que Deus fez. Não, mas eu estou com expectativa, porque os dias que já passaram não podem ser comparados com aquilo que ainda vai vir. Porque se Ele já fez, a pergunta é por que agora não está fazendo? Não, é porque nós não estamos nos movendo, porque é preciso. Eu quero ser repetitivo, eu sou repetitivo, porque esse é o lugar que precisamos estar. A igreja desses dias precisa. Há quanto tempo eu não falava em lágrimas?
Ah, é na alma? É na alma, é no espírito, é na carne. Eu estou com saudade de casa. Da inocência, da pureza, do lugar que nós não tínhamos nada. Nós orávamos pelo sacolão, porque era tudo que nós tínhamos para passar um mês. Hoje nós comemos picanha quando queremos, mas era para nós nos aproximarmos mais do propósito e mais dele. Mas parece que quanto mais Ele nos promoveu coisas e nos guardou, mais a gente se afastou dele. Estamos cumprindo cronogramas. Levantamos a mão porque alguém diz, levante a mão. Batemos palma porque alguém diz. Às vezes até nos reunimos em grupo para orar, mas porque virou moda. Fizemos algumas coisas e queremos mostrar para todo mundo, mas fizemos para ser visto, não porque o nosso coração deseja. Talvez alguns podem se perguntar: você está na alma, Júnior? Estou gritando. Alguns dias atrás eu queria parar, mas eu não vou, nós não vamos. Porque não por causa de nós, mas por causa do que o nosso Pai vai fazer. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Você já ouviu, você já pulou, você já cantou, você já recebeu. Vamos nos doar nessa manhã, vamos dar a Ele agora nesta manhã. Vamos dar o perfeito louvor por meio dele ao Pai. Vamos dar sacrifícios de louvor a Ele. Vamos nos arrepender, vamos nos envergonhar, literalmente. Ezequiel mostre ao povo para que eles se envergonhem das suas obras. Ele estava mais ou menos dizendo: Ezequiel, quando você levar para eles essas medidas, eles vão olhar para a vida deles e para aquilo que eles estão fazendo, eles vão dizer: não está de acordo. Então eles vão se envergonhar, mas isso não é para destruí-lo ou para sua exposição, não. É para eles voltarem. E agora do jeito certo, da maneira correta. Falamos muito e condenamos coisas a partir daquilo que achamos, não daquilo que de fato é. Olha para mim, você tem direito de dizer: Júnior, você está errado, sim, mas não venha me condenar, venha dizer: Júnior, você está errado, mas juntos nós podemos entender os próximos passos e eu quero lhe ajudar. Entende isso?
Não é mais tempo de condenar o que está errado, mas de promover o que é verdadeiro. Nós vamos deixar de derrubar, arrancar, destruir, arruinar, não, porque estamos preparando um terreno para plantar e edificar. Mas arrancar, destruir e arruinar não tem a ver em condenar, tem a ver em preparar o ambiente para aquilo que vai ser promovido. A gente confunde achando que estamos arrancando, estamos destruindo e achamos que estamos cheios da razão. Não, não. O que isso quer dizer? Para plantar e edificar, precisamos de um terreno preparado. Arrancar e arruinar é pegar as ferramentas corretas e trabalhar em cima de um terreno até que ele esteja totalmente pronto para aquilo que vamos plantar. Eu não sou teológico. O Fábio falou, seja você precisa ser você. Algumas vezes eu queria ser o que eu não era. Sai para lá. Estamos preocupados com as performances. Precisamos ter uma grande performance, porque aqui, esse é o lugar que nos promove. Muitos têm que sair um pouquinho daqui e voltar para cá. Precisamos voltar para cá. Voltar para cá. O Luiz falou ontem, fique de pé, está bonito você de pé. O cenário é bonito, é isso, é nesse ponto que nós precisamos estar nesses dias. Luiz falou ontem que talvez... o Júnior fala amanhã do Nordeste. Eu pouco falo de missão, mas eu só quero usar o Nordeste para você entender o que nós pensamos. Nós desenvolvemos um projeto de missão no sertão baiano, em Juazeiro da Bahia. Mas nós nunca recebemos aquela palavra, assim te diz o Senhor. Pega a tua mala, compra uma passagem, vai na Bahia, porque lá eu vou te mostrar algo e tu vais construir algo. Não. Há 5 anos atrás nós ouvimos em alguns lugares Deus falar, eu vou promover uma colheita de vida no sertão nordestino. Ele nunca falou para a gente especificamente, mas nós ouvimos o que Ele iria fazer, ouvimos o que Ele estava pronto para fazer. E o que nós nos pensamos? Vamos participar do que Ele vai fazer, e por isso nós fomos ao sertão. Entende isso? Tem coisas que Ele não falou para mim, mas Ele falou que iria fazer nos nossos dias. E o que eu estou fazendo? Ou nós temos que fazer. Mas isso não é para mim. Não, vamos cooperar com o que Ele está construindo, cada um usando ou se movendo naquilo que é. Vamos ter um momento de oração, mas não é orar eu por vocês. A gente sempre espera, o cara da plataforma vai orar, mas vamos nós orarmos. Nós estamos num ambiente propício para arrependimento, e se tem uma coisa que a igreja brasileira precisa, se arrepender, se envergonhar das suas práticas. O que você está esperando? A gente espera sempre que alguém manda. Vamos.
Enquanto os irmãos oram, eu queria pedir que todos os irmãos que são pastores do Mevan, de Itajaí e de qualquer outro lugar no Brasil que são pastores do Mevan, viessem aqui. Líderes. Queria que o Lapa pudesse vir aqui com o Luiz, Lapa. Aleluia. Por que eu chamei muitos de nós aqui? Para nos expor, literalmente. Porque eu falei terça-feira numa reunião que a gente teve que talvez esses dias não é muito bom andar perto da gente. Porque esse é um lugar que nós vamos viver esse tempo de exposições. E não tem problema, porque nós não temos nada para esconder. E se a nossa exposição é para nos fazer, a partir de agora, edificar segundo o modelo, que o que nos trouxe até aqui não vai adiante, é isso que nós vamos fazer. Vamos ser expostos para nos reposicionarmos. O que nós fizemos não serve mais. Eu queria que agora você pudesse, ficasse de pé como igreja. Quero chamar o Fábio. Fábio é um amigo que a gente se conhece há algum tempo, mas se relacionou há pouco tempo. E as poucas vezes que tivemos na mesa, ele nunca falou coisa especificamente sobre nós, sobre a casa, mas ele falou sobre a gente, pessoal, e nos ajudou, para alguns que ele conversou, a organizar algumas coisas dentro. Eu queria que Fábio orasse com a gente, e vocês nos ajudassem nesse tempo. Nós precisamos de amigos de aliança, que não estão em busca de uma placa, que não querem agora, não, eu ando com o Mevan agora é famoso. Não vai ser bom andar com o Mevan nesses dias. Esses são dias de exposição e nós estamos nos preparando para isso. Porque o que vocês fizeram? Nada. É o que nós vamos fazer. Amém. Que privilégio nós temos como igreja em podermos interceder por aqueles que assumiram um papel na nossa nação e que têm promovido esse lugar, esse ponto de encontro marcado para que possamos chegar à conclusão que nós temos que voltar para casa. Alguém marcou esse encontro de nos reunirmos e falar assim: vamos voltar para casa? E que privilégio nós temos. E eu encorajo a vocês a continuarem intercedendo por eles, por toda a Mevan, por todo o corpo de liderança, por causa do papel que eles têm na nossa nação, é muito importante. E nós não podemos ser aqueles que são apenas avalistas do que eles estão fazendo, comentaristas do que eles estão fazendo, mas sermos participantes e intercessores sobre aquilo que eles estão fazendo. Existe um princípio que eu aprendi de João Batista e o encontro de João Batista com Yeshua, com Jesus. Jesus chega para ser batizado por João Batista e João Batista diz: mas eu careço ser batizado por você, e você vem a mim?
Ele diz: convém para que se cumpra a justiça. Os dois reconheceram o seu papel dentro de um mesmo tempo, e isso provocou a abertura dos céus sobre um lugar. E é isso que eu gostaria que nós entendêssemos nessa manhã. Nós precisamos aprender a reconhecer o papel um dos outros, o lugar um dos outros, para que possamos ver o favor necessário dos céus dentro daquilo que nós temos que fazer na terra. E é muito bom estar junto com apóstolos, com profetas, com apostólicos, como nós ouvimos ontem Lucas à noite, um homem específico, um homem de detalhes, um homem que vai nos ajudar ainda muito a detalhar as coisas, relembrar processos, a vermos encorajadores, como Luiz Hermínio, um gerador de energia que mantém as coisas em funcionamento, ouvirmos um Jackson, que trouxe uma espada que foi separando as coisas dentro de nós, ouvimos hoje Júnior, com um martelo que esmiuça a pedra, ouvimos apóstolo Juscelio, nos apontando fundamentos necessários para o desenvolvimento daquilo que Deus quer fazer através de nós, do seu plano. E ouvimos outros pastores compartilhando o seu coração, respondendo tudo aquilo que estava sendo dito nesses dias, respondendo diante de nós a tudo aquilo que nós queríamos responder e falar no microfone, dentro de tudo aquilo que nós estamos ouvindo. E eu queria colocar tudo isso dentro dessa oração. Eu gostaria que nós estendêssemos as mãos para cá, e como igreja nós vamos empurrar a Mevan para esse lugar, que Deus quer que eles estejam hoje, por causa daquilo que nós precisamos dentro da nossa nação. Ore você, levante a sua voz. Pai, sobre essas vozes nós declaramos um empurrão sobre essa organização que você levantou na nossa nação, que você estabeleceu na nossa nação. Pai, eles estão com novos desafios, o território é novo, Pai, mas nós queremos declarar como igreja nessa nação, e nós vamos entrar nesse território, Pai. Pai, eles são os Josués e os Calebes desse tempo. Pai, eles estão fazendo calar o povo, eles estão mostrando para o povo que a visão que nos tirou do Egito não vai servir para nos colocar dentro da terra. Eles estão nos mostrando, Pai, que nós não precisamos de uma nova palavra, mas nós precisamos ver de maneira diferente a palavra que nós já temos. Você disse entrar e possuir, e Pai, nós queremos entrar como igreja brasileira e possuir a autoridade que nós temos sobre esse território, Pai, e que esse deslocamento seja um deslocamento para a igreja brasileira, não importa o nome agora, Pai, nós queremos um deslocamento para a igreja brasileira, Pai. Pai, nós estamos aqui como a mulher Ciro-Fenícia, não importa se não é o tempo, não importa se nós não estamos preparados para viver, mas nós vamos para debaixo da mesa, e tudo aquilo que impede o teu agir sobre essa geração vai ser liberado dela, vai ser tirado dela, como aquela mulher queria que o espírito imundo saísse da sua filha. Yeshua disse: ainda não é o tempo, ainda não é sua hora, você não tem condições, não importa, Pai, nessa hora, nós vamos comer das migalhas, nós vamos para debaixo da mesa, porque você vai mover o tempo, você vai mover a nossa condição, e você vai operar o que tem que ser operado nessa nação. É isso que nós pedimos nessa manhã para você, Pai. É isso que nós pedimos nessa manhã para você, Pai. Remova-nos e empurra como igreja brasileira, Pai, porque nós vamos entrar, toda palavra que foi liberada segundo o seu propósito e a sua missão não voltará vazia, não voltará vazia, mas cumprirá. Esses são os dias de cumprimento, Pai, e nós recebemos esses dias de cumprimento como igreja na tua nação, em nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Oh Deus, oh Deus, yes. Oh Deus.